Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todos os cantos desse imenso país. Quarta-feira, 22 de março de 2017. E vamos ao destaque do dia. Ministro da Agricultura afirma que o governo está dando garantias ao mercado internacional para que as exportações de carne voltem ao normal. Blairo Maggi acompanha a fiscalização em supermercado e garante aos consumidores: a carne brasileira é de qualidade. Pode comer mesmo? Pode, tranquilo. Pode sim. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Mudança na reforma da Previdência. Michel Temer anuncia que governos estaduais e prefeituras vão ficar responsáveis por alterar regras na aposentadoria de servidores públicos locais. Sendo assim, professores estaduais, policiais civis estaduais, funcionários estaduais, em geral, dependerão da manifestação do seu governo estadual ou do seu governo municipal. Hoje é o Dia Mundial da Água e a gente traz para você as ações do governo para garantir que todos os brasileiros tenham acesso à água de qualidade. A Voz do Brasil de hoje na apresentação de Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta você acessar www.voz.gov.br. A carne vendida no Brasil é de qualidade e a população pode consumir sem preocupações. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, defendeu mais uma vez o sistema de inspeção do país, desta vez em uma auditoria com senadores. O ministro também acompanhou uma fiscalização de rotina num supermercado de Brasília. O ministro Blairo Maggi acompanhou uma fiscalização do Ministério da Agricultura em um supermercado de Brasília, onde foram recolhidas amostras de carnes. O ministro aproveitou para conversar com consumidores e garantiu que a carne brasileira é de qualidade e que pode ser consumida sem medo. Pode comer mesmo? Pode, tranquilo. Pode sim. O consumidor tem que ficar atento, né? Ele tem que olhar vencimento, olhar se a qualidade, o aspecto do produto tá bom, tá bonito, é assim que funciona. O ministro da Agricultura também conversou com senadores das comissões de Agricultura e Reforma Agrária e Assuntos Econômicos. Na audiência, Blairo Maggi explicou por que os 18 frigoríficos que tiveram as exportações de carne suspensas continuam vendendo seus produtos nos mercados brasileiros. Não configura aqui produtos de qualidade do produto oferecido, e sim problemas relacionados ao relacionamento dos fiscais com a empresa. Na grande maioria é telefonema que foi dado, sugerindo alguma coisa, pedindo alguma coisa. Enfim, é um problema realmente de corrupção, de desvio de conduta. O ministro reafirmou que a reação do mercado internacional às denúncias de fraude envolvendo frigoríficos e fiscais do Ministério da Agricultura preocupam o governo, que faz um trabalho de esclarecimento com cada um dos países importadores. O que todos querem, né, e não poderia ser diferente, é que a autoridade brasileira garanta a eles a qualidade que está sendo feita aqui no Brasil nesse momento. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, que também participou da audiência, mostrou aos senadores a importância da carne para a economia. Segundo o ministro, em 2016, as exportações de carne renderam ao país 13 bilhões e meio de dólares. Em uma nota conjunta, a Polícia Federal e o Ministério da Agricultura reafirmaram o compromisso de elucidar as denúncias com foco nos crimes cometidos por agentes públicos e que os casos relacionados não representam um problema generalizado no sistema de integridade sanitária do país. Reportagem Nazi Brum. Servidores públicos estaduais e municipais vão ficar fora da reforma da Previdência proposta pelo governo. O presidente Michel Temer decidiu propor uma alteração no projeto que tramita no Congresso. As mudanças no regime de aposentadoria desses servidores, quando necessárias, vão ficar a cargo de prefeituras e governos estaduais. As modificações não vão trazer impacto nas contas do governo. A reforma da Previdência Social vai permitir que estados e municípios continuem com regimes previdenciários próprios. A mudança no projeto original foi anunciada nesta terça-feira pelo presidente Michel Temer.
a medida não deve trazer impactos para o Tesouro Nacional, já que os recursos para os sistemas estaduais e municipais da Previdência são definidos nos orçamentos locais. Segundo Michel Temer, a ideia é que prefeituras e governos estaduais fiquem responsáveis por promover mudanças nas regras dos sistemas de previdência dos servidores locais. Vários estados já providenciaram a sua reformulação previdenciária. E seria, digamos assim, uma relativa invasão de competência que nós não queremos, neste momento, levar adiante. Portanto, disciplinando, repito, a Previdência apenas para servidores federais. Sendo assim, professores estaduais, policiais civis estaduais, funcionários estaduais, em geral, dependerão da manifestação do seu governo estadual ou do seu governo municipal. Michel Temer afirmou também que a medida fortalece o princípio federativo e a autonomia dos entes federados. Desde os primeiros momentos da nossa posse, nós dissemos que nós queríamos muito prestigiar o princípio federativo. E volto a dizer que os estados, atentos a estas manifestações que temos todos feito ao longo do tempo, já fizeram estas modificações na sua legislação. Os que não fizeram, tendo em vista as peculiaridades locais, as farão se for necessário. Se não for necessário, não se submeterão a uma regressão que viria na Constituição Federal. A reforma em tramitação no Congresso Nacional fixa, entre outras coisas, uma idade mínima de 65 anos para requerer a aposentadoria, tanto para os homens quanto para as mulheres, e eleva o tempo mínimo de contribuição de 15 anos para 25 anos. Os aposentados e aqueles que completarem os requisitos para pedir o benefício até a aprovação da reforma não serão afetados. Reportagem João Pedro Neto. E a comissão da Câmara dos Deputados, que analisa o projeto de reforma da Previdência, discutiu hoje a aposentadoria dos trabalhadores rurais. As mudanças para o trabalhador no campo são necessárias porque as aposentadorias pagas representaram quase a metade do déficit de 227 bilhões de reais da Previdência. A ideia do governo é criar uma contribuição para o trabalhador rural nos moldes que hoje é feito para o microempreendedor individual. A contribuição vai fazer com que o trabalhador também possa ter acesso a outros benefícios previdenciários, como o auxílio-doença. Esta contribuição não está prevista na proposta de reforma enviada ao Congresso, mas deve ser criada pelo governo no futuro. O projeto de reforma da Previdência propõe que os trabalhadores rurais passem a contribuir com base em uma folha de pagamento, e não mais pelo valor da produção como é hoje. Para Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, do Ministério do Planejamento, a nova regra vai permitir comprovar com mais facilidade que o beneficiário é realmente um trabalhador rural. Ele explicou que hoje muitos trabalhadores rurais não conseguem se aposentar por contribuição ou idade e precisam recorrer ao benefício de prestação continuada, o BPC. As mudanças vão facilitar, segundo Arnaldo Barbosa, o acesso dos agricultores à aposentadoria. Hoje simplesmente não há uma cobrança obrigatória e muitos acabam não contribuindo, o que é ruim para ele, porque ele não tem como comprovar renda. O objetivo da proposta é que ele inclusive possa comprovar sua renda e ter acesso a crédito. Com esta contribuição no valor equivalente ao MEI, de R$ 47,00, que ele não precisará recolher todo mês, isso fará com que ele consiga, inclusive, ter acesso ao sistema previdenciário. O diretor do Ministério do Planejamento também explicou que o déficit na Previdência Rural passa dos 103 bilhões de reais. O da Previdência Urbana, segundo ele, é de 46 bilhões de reais. Além disso, 28% dos benefícios da Previdência são pagos a trabalhadores rurais, mas apenas 2% das contribuições ao sistema vem do campo. O tempo de contribuição e o período em que o segurado recebe o benefício foi outro argumento apresentado para explicar as mudanças propostas para a aposentadoria rural. Segundo Luiz Henrique Paiva, técnico do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a expectativa de vida no meio rural é menor, porque os índices de mortalidade infantil são mais altos. Ele explicou que ao chegar aos 65 anos, idade mínima proposta para a aposentadoria de todos os trabalhadores, a expectativa de sobrevida é muito parecida para quem vive no campo ou na cidade. Na hora que você pega a expectativa de vida ao nascer, existem regiões do Brasil
Brasil em que a expectativa está muito pouco acima dos 65 anos de idade. Mas na hora que a gente vai trazendo para o debate que realmente importa para a Previdência, que é a expectativa de sobrevida a partir de determinadas idades, aos 65 anos, a gente vê que a tendência é que as pessoas vivam até os 80 anos. O técnico do IPEA também disse que a reforma da Previdência é necessária porque a população brasileira está envelhecendo e em 23 anos o número de pessoas com mais de 65 anos vai ser o dobro do que é hoje, o que vai elevar as despesas do Estado a 10% do Produto Interno Bruto em 45 anos. Reportagem Eduardo Biagini. O presidente Michel Temer participou na tarde de hoje da cerimônia de posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes foi ministro da Justiça e Segurança Pública até o mês passado, quando foi indicado pelo presidente Temer para assumir a vaga no STF, deixada por Teori Zavascki, que morreu em um acidente aéreo em janeiro. Moraes tem 48 anos e é formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 19h11 em Brasília. No Dia Mundial da Água, a gente vai trazer para você as ações do governo para garantir que todos os brasileiros tenham acesso à água de qualidade. É daqui a pouquinho, não saia daí. O Brasil está no momento de travessia da crise econômica e deve fechar o ano com crescimento. Essa é a projeção do governo, tendo como base o Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. O PIB é usado como parâmetro para medir a saúde das finanças de um país. Depois de 2 anos de recessão, a projeção do Ministério da Fazenda, divulgada hoje, é de crescimento do PIB. A estimativa é que o Produto Interno Bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país, cresça 0,5% este ano. O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Fábio Kanzuki, explicou que a capacidade das empresas de pagar dívidas foi maior do que o esperado no segundo semestre de 2016 e o processo deve seguir acelerado. O endividamento das famílias também diminuiu ao longo do ano passado. Segundo o secretário, a projeção do governo é que a recuperação da economia seja mais rápida a partir de agora. A gente está vendo cenários melhores, não só para 2017, mas para 2018 é mais expressiva ainda essa simetria. A gente está colocando em 2018 um cenário básico de crescimento estimado em 2,5% atualmente. A estimativa de crescimento do PIB para 2017 diminuiu 0,5%. A projeção anterior do governo era de 1%. Reportagem Thaísa Dias. E com uma projeção de crescimento um pouco menor, o governo vai precisar cortar ainda mais os gastos para cumprir a meta fiscal deste ano. Uma delas é um contingenciamento no orçamento de 2017, que foi confirmado agora numa coletiva no Ministério da Fazenda. Contingenciamento é quando o governo suspende por um período os repasses de recursos para determinadas áreas. A repórter Thaísa Dias está no Ministério da Fazenda e explica pra gente ao vivo como vai ser essa medida. Olá, Thaísa, boa noite. O ministro da Fazenda, Thaísa, Henrique Meirelles, disse quanto vai ser esse contingenciamento no orçamento? Ainda não, Ayrton. Boa noite para você, boa noite, Glaucia, boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Henrique Meirelles disse que vai sim ter feito um bloqueio no orçamento, mas não detalhou valores. Com o crescimento menor da economia, o governo arrecadou menos que o previsto. O saldo negativo até fevereiro é de aproximadamente 58 bilhões e 200 milhões de reais. O ministro disse que o governo avalia como vai equilibrar a conta e afirmou que essa decisão depende de julgamentos que correm na justiça e que podem gerar novas receitas para os cofres públicos. Baseado nisso, nós vamos estar definido então qual é a deficiência que deverá ser coberta por contingenciamento e, se necessário, algum aumento de tributo. Esses valores devem ser anunciados na próxima terça-feira, mas o governo já sabe que vai ter que economizar para atingir a meta estabelecida na lei orçamentária anual, que é de fechar o ano com um saldo negativo de 139 bilhões de reais. Ao vivo, Thaísa Dias. E a prévia da inflação em março é a menor para o mês nos últimos 8 anos. O índice divulgado hoje pelo IBGE registrou variação de 0,15%.
bem abaixo da registrada em fevereiro, que foi de 0,54%. O maior responsável por esta queda foi o Grupo Educação, que envolve as mensalidades escolares, cujos aumentos influenciam os índices do mês de fevereiro. Desde 2009, quando o índice foi de 0,11%, não havia registro de resultado mais baixo para meses de março. Hoje é comemorado o Dia Mundial da Água. A data foi instituída pela ONU 25 anos atrás para alertar a população do planeta sobre a necessidade de evitar o desperdício e conservar as bacias e afluentes de rios. E essa mensagem nunca foi tão atual. Num momento em que várias regiões do país enfrentam crise hídrica, é importante parar para pensar na preservação desse recurso. O Ministério do Meio Ambiente está promovendo o seminário Águas do Brasil para ampliar a conscientização da população. O evento também marca a comemoração dos 20 anos da Lei das Águas, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. Cerca de 12% de toda a água doce do planeta está no Brasil e mais da metade da bacia amazônica, a mais extensa do mundo, fica em território brasileiro. Apesar da abundância, os recursos hídricos não são inesgotáveis. Durante o seminário em Brasília, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, destacou algumas ações para a proteção desse bem, dentre elas a retomada do programa Água Doce, que permite o acesso à água de qualidade no semiárido brasileiro. Estão sendo investidos mais de 250 milhões de reais para a implantação de 1.345 sistemas de dessalinização nos 9 estados do Nordeste e em Minas Gerais. Nós reativamos esse programa e pretendemos ampliar o seu alcance. O ministro Sarney Filho também destacou a capacitação de gestores e a ampliação da Estação Ecológica do Taim, no Rio Grande do Sul. Ele lembrou que a Lei das Águas foi um importante passo para as políticas públicas de recursos hídricos no país. O conceito de que a água é um bem público, o reconhecimento de seu valor econômico, a prioridade para o abastecimento humano são ganhos da lei que deu ao país valiosas premissas e ferramentas de gestão, além da transparência e do acesso à informação. Durante o evento foi anunciada a participação do Brasil no 8º Fórum Mundial da Água em 2018, maior evento global sobre recursos hídricos. Reportagem Gabriela Noronha. E falando sobre preservação da água, tem empresa que já tem esta consciência? A Infraero está adotando medidas em diversos aeroportos do país para reduzir os gastos e preservar os recursos hídricos. São diversas práticas que contribuem para o reaproveitamento da água. Mictórios com descarga a vácuo, torneiras que reduzem em até 80% o consumo da água e sistemas que aproveitam a água da chuva. Quando o assunto é o uso consciente dos recursos hídricos, a Infraero segue dando exemplo em aeroportos de todo o país. Fued Abrão, superintendente de meio ambiente da Infraero, comenta as ações adotadas nos terminais. A gente sabe que algumas regiões do Brasil sofrem com escassez, outras realmente a gente tem uma dificuldade de qualidade da água, então nós temos que buscar outras alternativas, que é o que? Reduzir realmente o consumo na fonte com a adoção de estratégias. Por exemplo, a aplicação de vasos menos consumidores, aplicação de sistemas que realmente gerem economia. O aproveitamento da água das chuvas já foi adotado em 16 terminais da Infraero. É o caso do Santos Dumont, no Rio de Janeiro, onde desperdício não é uma opção. A água das chuvas é usada nas descargas dos banheiros, o que gera uma economia de quase 60 mil litros de água potável por dia. Para o superintendente Fued Abrão, o aeroporto é estratégico para a sustentabilidade hídrica. Nós temos algumas ações muito positivas. Além do reaproveitamento de água de chuva, nós temos uma capacidade de armazenamento já estabelecida no aeroporto. Outras ações estão sendo implementadas, como, por exemplo, a instalação de mictórios sem utilização de água. Com isso, eu consigo ainda mais avançar na questão da redução do consumo na fonte. As técnicas de reutilização da água nos terminais brasileiros geram uma economia anual de 40 mil metros cúbicos, quantidade suficiente para abastecer uma cidade com 4 mil residências por um mês inteiro. Reportagem Natália Mello. E para garantir que os moradores do sertão nordestino tenham acesso à água de qualidade,
o governo está construindo 133 mil cisternas. Um investimento de 750 milhões de reais para armazenar a água de quando chove, para beber, cozinhar, tomar banho, usar na plantação e cuidar dos animais. A cearense de Quixeramobim, Sônia Cavalcante, de 37 anos, dá valor para cada gota d'água que consegue armazenar na cisterna de 16 mil litros que ela recebeu do governo federal em janeiro. O reservatório ao lado de casa significa que ela não vai precisar mais caminhar 3 quilômetros todos os dias para conseguir água para beber e cozinhar. Quem já sofreu como ela não admite desperdício. Você se sente aliviado por saber que não vai buscar, saber que tem perto da sua casa, a qualquer momento que faltar água, vocês sabem onde buscar. É muito importante você saber usar e ter a consciência de não gastar por necessidade. Não é porque está chovendo que você vai desperdiçar água. Neste Dia Mundial da Água, celebrado nesta quarta-feira, famílias como a da dona Sônia celebram a melhoria de vida que conquistaram com o acesso à água de qualidade. As cisternas foram construídas com dinheiro do repasse de 755 milhões de reais feito pelo governo federal para a construção de 133 mil cisternas, açudes e outras tecnologias de armazenamento de água no semiárido, na região amazônica e no sul do país. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, destacou que o investimento é uma resposta do governo federal ao sofrimento dos brasileiros que convivem com os efeitos da falta d'água. Esse período de seca agora, do semiárido, é o pior período da história. Nunca teve tão seco, tanta falta d'água, né? Por isso que o governo provê as cisternas, os meios que os pequenos produtores, as famílias do semiárido, as escolas do semiárido tenham um mínimo de abastecimento de água para poder se manter, sobreviver em melhores condições. O investimento também vai garantir que todas as escolas públicas rurais do sertão tenham uma cisterna. Até então, era comum as aulas serem suspensas por falta d'água. Serão construídas mais de 7 mil unidades, garantindo que a educação das crianças não pare. Ao todo, 759 municípios vão receber os recursos, assegurando o abastecimento para mais de 1 milhão de pessoas. Reportagem André Luiz Gomes. 19h22 em Brasília. O Ministério das Relações Exteriores informou agora há pouco, em nota, que não existem registros de brasileiros entre as vítimas do atentado na tarde de hoje em Londres. O ataque foi perto do parlamento britânico, numa área turística. Deixou 4 mortos e dezenas de feridos. O governo brasileiro manifestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas, ao povo e ao governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Para quem precisar de informações e esclarecimentos, pode entrar em contato com o Ministério das Relações Exteriores pelo telefone 61 20 30 8803. Repetindo, 61 é o DDD 20 30 8803. Foi reconhecida a situação de emergência em cidades de 4 estados brasileiros. Nos municípios da Bahia, o motivo foi o longo período de seca e estiagem. Já em Minas Gerais, Mato Grosso e Paraná, foram as chuvas intensas que levaram ao reconhecimento federal. O reconhecimento permite que os municípios contem com a ajuda do governo federal para socorrer a população e restabelecer os serviços essenciais. Para ter acesso a esse apoio da Defesa Civil Nacional, os municípios devem apresentar um relatório com diagnóstico dos planos e o plano detalhado de resposta. Essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E tenham uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Brasil, ordem e progresso. Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União determinou a oitiva de 3 gestores da Petrobras para apurar provável prejuízo de 33 milhões de dólares. Eles devem apresentar justificativas sobre a dispensa da cobrança de dívidas tributárias e trabalhistas que seriam de responsabilidade do grupo belga Astra. Sob a relatoria do ministro Vital do Rego, o processo no TCU é um dos que apuram irregularidades na compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos pela Petrobras. Neste caso, verifica-se a dispensa indevida da cobrança de passivos que surgiram com a compra da refinaria. A alegação da Petrobras é de que teria tentado registrar a operação relativa aos passivos por meio de um aditivo, mas que o grupo Astra teria se recusado a assinar. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Alexandre de Moraes toma posse como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Superior Tribunal de Justiça mantém prisão do ex-deputado Eduardo Cunha. Empresa é condenada por pagar verbas rescisórias com cheques sem fundos. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou Johnny Luna. O jurista Alexandre de Moraes tomou posse hoje como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele foi indicado pelo presidente da República, Michel Temer, e aprovado pelo Senado para ocupar a vaga aberta com a morte do ministro Teori Zavascki. Ricardo Viúla. Na cerimônia de posse, o agora ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi conduzido ao plenário do tribunal pelos ministros Celso de Mello, o mais antigo, e por Edson Fachin, o mais recente. Em seguida, Moraes prestou juramento e assinou o termo de posse. Prometo, bem fielmente, cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Natural de São Paulo, capital, Alexandre de Moraes tem 48 anos, é doutor em Direito do Estado e professor de Direito Constitucional da mesma instituição de ensino superior. Ele escreveu uma série de livros jurídicos que se tornaram referência. Ao longo da carreira jurídica, o novo ministro do STF atuou como advogado, promotor de justiça e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Alexandre de Moraes é ex-ministro da Justiça de Michel Temer e ocupou cargos no governo de São Paulo, como os de secretário estadual de Segurança Pública e secretário municipal de Transportes. O ministro Alexandre de Moraes vai fazer parte da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ele também terá o papel de revisar os processos da Operação Lava Jato que forem julgados no plenário do tribunal. Superior Tribunal de Justiça nega habeas corpus ao ex-deputado federal Eduardo Cunha. Ele é acusado na Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O político está preso desde outubro do ano passado. Fátima Uchoa. A defesa de Cunha alegou, entre outros pontos, que não há motivos para a manutenção do decreto prisional, mas o ministro relator no STJ, Félix Fischer, não aceitou os argumentos. Para o magistrado, os indícios de crimes em série atribuídos ao ex-deputado demonstram que ele faz parte de um sistêmico e profissional esquema de corrupção, com prejuízos financeiros milionários aos cofres públicos, o que justifica manter a prisão preventiva. Ainda segundo o ministro Fischer, libertar Eduardo Cunha enquanto não houver o rastreamento completo dos valores desviados pode inviabilizar a recuperação desse dinheiro. A empresa é condenada por pagar verbas rescisórias com cheques sem fundos. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto. No caso, o supervisor de produção disse que não pagou as dívidas em razão do problema com os cheques e teve o nome inscrito em cadastro de devedores. Para ele, houve ofensa à imagem, honra e dignidade. O relator do processo na terceira turma do TST, ministro Alexandre Agra Belmonte, considerou que a empresa cometeu ato ilícito e destacou a necessidade do ex-empregado receber devidamente as verbas rescisórias. Por isso, foi fixado o valor de R$15 mil de indenização ao trabalhador. Programa de humor vai indenizar a engenheira após matéria com distorção de fatos. Para a Justiça de Santa Catarina, houve danos à honra e à imagem da mulher.
Em matéria jornalística, a engenheira não teve sucesso ao tentar abrir a janela de emergência de um ônibus com uma alavanca. Em quadro humorístico de programa de televisão, a mulher foi exposta e recebeu tratamento jocoso. Ao analisar o caso, os julgadores condenaram o programa a pagar R$5 mil à engenheira. Família de agricultora que morreu ao descer de ônibus vai ser indenizada. A Justiça do Ceará fixou o valor em R$75 mil. Fernando Rota. O motorista de ônibus teria mandado que a passageira descesse do veículo em movimento. Ela caiu, bateu a cabeça no chão e morreu na hora. O julgador do caso entendeu que o motorista e a passageira tiveram culpa no ocorrido, mas considerou a conduta do motorista extremamente mais gravosa. Por isso, condenou o município cearense de Quiterianópolis a indenizar a família da mulher. Em Minas Gerais, casa noturna deve indenizar cliente em R$31 mil por agressão. O homem disse que foi agredido com pauladas pelos seguranças, o que lhe causou traumatismo craniano e deformidade física. Para o juiz do caso, os seguranças usaram força exagerada e desproporcional ao conter uma briga. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. A você uma boa noite. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Segue para a sanção o projeto que proíbe algemas em presas durante o parto. Em audiência pública no Senado, Blairo Maggi defende qualidade da carne produzida no país. No Dia Mundial da Água, Eduardo Amorim pede universalização do sistema de tratamento de esgoto. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. Hospitais públicos deverão auxiliar as mães no processo de amamentação. E agosto será o mês do aleitamento materno. Plenário do Senado também aprovou o projeto que proíbe o uso de algemas em presas durante e depois do parto. Detalhes ao vivo com a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica. Boa noite, Marluce. Segundo o projeto, hospitais públicos e privados deverão disponibilizar equipes técnicas para auxiliarem as mães na amamentação enquanto não receberem alta. A relatora, senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, disse que elas serão orientadas sobre a importância do aleitamento. A fase do chamado aleitamento materno é uma fase muito delicada e, ao mesmo tempo, muito decisiva para o desenvolvimento da criança, para os seus primeiros meses, primeiros dias de vida. O plenário também aprovou a proibição do uso de algemas em mulheres presas durante o parto e logo após o nascimento da criança. A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, argumentou que nem as detentas, nem grávida alguma, representam perigo na hora de darem à luz. Completamente desumano, é humilhante, é uma humilhação para a mulher, para a família dela e desnecessário. Não há necessidade de se algemar uma mulher no momento que ela está dando a luz. Ela não tem como fugir, ela não tem força, ela vai acumular toda a força para parir. Também foi aprovado o mês do aleitamento materno. Pelo projeto, em agosto, serão feitas ações de conscientização e esclarecimento da importância do aleitamento materno. Nesse período, os prédios públicos serão iluminados de dourado. A relatora, a senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, citou movimentos contrários à amamentação em locais públicos. Nós vivemos agora uma onda recente de um moralismo absurdo de proibir mulheres amamentar em lugares comunitários ou públicos, como se isso fosse uma coisa indecente. Então nós temos que combater esse preconceito. Ter um mês destinado ao aleitamento materno também vai servir para trazer essa consciência à sociedade. Ela citou que o Brasil é reconhecido mundialmente pelos bancos de leite, mas alertou que boa parte das crianças não são amamentadas até os 2 anos, como recomendado, ou tomam mamadeira antes dos 6 meses. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
A Operação Carne Fraca da Polícia Federal trouxe ao Senado os ministros da Agricultura, Blairo Maggi, e da Indústria e Comércio Exterior, Marcos Pereira. Eles disseram que foram pegos de surpresa e explicaram aos senadores o que está sendo feito para garantir a qualidade da carne brasileira. Repórter Maurício Desante. Blairo Maggi, da Agricultura, ressaltou que o governo não vai proteger nenhum produtor ou servidor que estiver agindo de forma irregular. Ele afirmou que foram interditados 3 frigoríficos e outros 18 tiveram suspensas as licenças para exportação e fez questão de defender o sistema de vigilância sanitária. Eu quero voltar aqui a defender o sistema brasileiro de controle. Quem conhece um frigorífico sabe quanto esse nosso pessoal é chato nessa questão de qualidade. Nesse problema que aconteceu é um problema pontual, um problema de desvio de conduta de servidores e que nós apoiamos a investigação da Polícia Federal desde que feita dentro dos critérios que devem ser feitos. Conhece separar uma conversa do que eu acho que pode ser do que efetivamente é. O ministro Marcos Pereira lembrou que a carne é responsável por 7,3% das exportações brasileiras e que dados do Ministério da Indústria e Comércio Exterior já apontam para uma redução drástica na venda do produto para outros países. O presidente da Comissão de Agricultura do Senado, Ivo Cassol, do PP de Rondônia, destacou as consequências negativas para a economia. E o reflexo já está aí. Vários países já suspenderam a carne, a briga vai ser grande e os nossos concorrentes só queriam alguma coisa para poder diminuir o preço do nosso produto. E isso, infelizmente, vai pagar caro. Hoje se comemora o Dia Mundial da Água. Neste ano, a data tem como tema as águas residuais, que mesmo impróprias para o consumo humano, poderão ser reaproveitadas em outras atividades, se devidamente tratadas. Durante a sessão de hoje, os senadores destacaram a importância do combate ao desperdício de água e da universalização da coleta e tratamento de esgoto. Repórter Marcela Cunha. Segundo a Organização das Nações Unidas, mais de 80% do esgoto produzido no mundo volta à natureza sem ser tratado. Isso faz com que a cada ano 842 mil pessoas morram por falta de saneamento e consumo de água imprópria. O senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, ressaltou que o tratamento do esgoto é um dos grandes desafios do país. Segundo o Instituto Trata Brasil, apenas 48,6% da população tem acesso à coleta de esgoto, sendo que deste efluente coletado, menos de 40% passa por algum tipo de tratamento antes de ser descartado no meio ambiente. O tema deste ano acaba também expondo a desigualdade social do nosso país. Já a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, informou que apresentou 2 projetos sobre segurança hídrica para marcar a data. O primeiro estabelece a obrigação para os prestadores de serviço de abastecimento de água potável de dar informações constantes e atualizadas aos consumidores sobre os volumes disponíveis nos reservatórios, projeções de consumo, planos de expansão e cronogramas de obras em andamento. A outra proposta inclui o conceito de segurança hídrica no âmbito da Política Nacional de Recursos Hídricos. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, comemorou o acordo de 146 milhões de reais firmado com a Caixa Econômica Federal, que vai possibilitar que a Santa Casa de Caridade de Uruguaiana pague funcionários de previdência e quite empréstimos. Ana Amélia disse que a iniciativa beneficiará a população com atendimentos em áreas de alta complexidade, como cardiologia e pneumologia. São cerca de 1 milhão de pessoas atendidas pela Santa Casa, segundo a senadora, entre moradores da região e argentinos, que cruzam a fronteira em busca de tratamento. O senador Paulo Paim, do PP do Rio Grande do Sul, disse que está preocupado com o anúncio do governo de retirar da proposta de reforma da Previdência os servidores estaduais e municipais. Para Paim, há contradições na medida, porque enquanto professoras estaduais se aposentarão com 25 anos de contribuição e 55 de idade, as da rede federal só poderão se aposentar aos 65 anos de idade. No âmbito da segurança pública, Paim ressaltou que a Polícia Federal, por exemplo, perderá o direito à aposentadoria especial, enquanto os militares continuarão a ter o benefício. Vai ser uma esculhambação, uma lambança que ninguém vai entender mais nada. Comissões.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje um projeto da senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, que assegura a realização da ultrassonografia mamária pelo Sistema Único de Saúde às mulheres com idade entre 40 e 49 anos ou aquelas que tenham mamas muito densas. Atualmente, esse exame já é garantido às mulheres com mais de 50 anos. O objetivo da proposta, que agora segue para análise da Câmara dos Deputados, é permitir o diagnóstico precoce do câncer de mama para ajudar a combater a doença. Detalhes com o repórter George Cardim. O relatório da senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, também amplia o acesso para as pacientes com menos de 40 anos, com sinais da doença e histórico familiar, ou que não possam ser expostas à radiação, desde que haja um pedido médico. Ângela Portela lembrou que o câncer de mama é a principal causa de morte por câncer entre as mulheres brasileiras e destacou a importância da prevenção para combater a doença. Afinal, o controle do câncer de mama é prioridade da agenda de saúde no Brasil. Detectá-lo precocemente significa aumentar a sobrevida e as chances da cura. O senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, que é médico, elogiou a iniciativa e alertou para o aumento de casos de câncer de mama em mulheres jovens. São estudos que mostram que existem casos num percentual muito grande onde as mulheres numa idade ainda fora daquela faixa maior da incidência do câncer de mama poderiam ser diagnosticadas precocemente, como tal nós teríamos aí uma capacidade de atacar o problema sem que houvesse ainda a disseminação de linfonodos ou de metástases. Jornal do Senado, apresentação Tiago Medeiros e Marluce Ribeiro, áudio Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Projeto que regulamenta a terceirização provoca divergências em plenário. Rodrigo Maia apoia a decisão do governo de retirar estados da reforma da Previdência. Frente da Agropecuária condena a forma de divulgação da Operação Carne Fraca. Boa noite. A Frente Parlamentar da Agropecuária criticou a forma como a Operação Carne Fraca da Polícia Federal foi realizada na última sexta-feira. A operação desmascarou um esquema mantido por grandes empresas de carne para vender produtos alterados e fora do prazo de validade. A Rádio Câmara tem mais informações sobre o tema. Acompanhe. Os deputados da Frente reafirmaram apoio à investigação das irregularidades, mas defenderam que a divulgação seja feita de forma técnica. O presidente da Frente, deputado Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, afirmou que a ação acabou gerando pânico na população. Leitão também sugeriu que parlamentares defendam na Europa as exportações brasileiras de carne e também que a Câmara crie uma comissão geral para debater a exportação e o sistema de fiscalização sanitária brasileiro. A Polícia Federal faz um belo trabalho na maioria das suas operações, mas às vezes não tem o conhecimento técnico de alguns casos, como é o caso desses, para poder falar do tema. Então é importante falar disso, até porque não pode criar esse pânico nacional que foi criado. Bruxelas é o centro do debate da inspeção sanitária mundial. Então eu acho que lá nós precisamos reafirmar o nosso papel. Um outro debate é dentro do próprio Congresso Nacional, uma comissão geral, para debater esse momento, debater a nossa exportação, nosso sistema de vigilância sanitária no país, as novas legislações, o que precisa ser melhorado, ser debatido com isso com a maior tranquilidade. O deputado Reinaldo Stefanes, do PSD do Paraná, também criticou a ação da Polícia Federal e defendeu a criação de uma autoridade nacional para tratar de questões sanitárias no país. Uma certa irresponsabilidade na divulgação dos fatos, onde se misturou o que é efetivamente promiscuidade, que deve ser evidentemente punido, o que são simples irregularidades, que também deve ser punido, e que são questões sanitárias que praticamente não aparecem as questões sanitárias. Uma forma de divulgar isso efetivamente causou um impacto muito acima da dimensão que devia ter. E uma das sugestões que surgiu é retornar aquele sistema de ter uma autoridade nacional que trata de questões sanitárias. Só o secretário nacional de Defesa Sanitária e Inspeção é quem tratava desse assunto. E todas as chefias a nível de Estado, todos os fiscais em todo o Brasil eram subordinados a essa autoridade
unidade nacional e não pulverizados por 27 superintendentes estaduais. O Brasil é o maior exportador de carne bovina no mundo e o segundo maior produtor, atrás somente dos Estados Unidos. E nessa semana, até agora, como consequência da operação da Polícia Federal, a União Europeia, China, Egito, Hong Kong e Chile restringiram a importação de carne brasileira. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Economia. Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, também repudia a forma de condução e divulgação da Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Ele avalia que a força-tarefa prestou um desserviço à população, já que a ação prejudicou toda a cadeia produtiva da carne brasileira. Em seu entendimento, a Polícia Federal se equivocou ao demonizar todo o setor. Carlos Henrique Gaguin, do PTN, manifesta confiança nos produtores e frigoríficos do Tocantins. Segundo o deputado, a carne produzida no estado tem boa qualidade e é exportada para vários países há muitos anos. O município gaúcho de Rio Pardo recebe até amanhã mais uma edição da Expo Agro Afubra, considerada por Heitor Chu, do PSB, a maior feira do país voltada à agricultura familiar. Segundo o deputado, a Expo Agro busca sempre trazer as últimas novidades do mercado. Ele também elogia a cidade de Rio Pardo, que completou 62 anos. Edmilson Rodrigues, do PSOL, chama atenção para artigo publicado no Jornal Diário do Pará, informando que o processo de privatização da Companhia de Saneamento do Estado já começou. O congressista diz que o governo estadual escondeu da população que iniciou o processo em setembro de 2016. José Ayrton Cirilo, do PT, destaca a importância do Instituto do Desenvolvimento do Trabalho do Ceará, mas informa que a instituição está sendo prejudicada por uma política de corte de recursos. Ele pede ao governo cearense e ao Ministério do Trabalho que encontrem uma solução para permitir que a instituição retome a pesquisa sobre emprego. Desenvolvimento regional. A cidade de Piraí do Sul, no Paraná, recebeu R$300 mil a partir de emenda parlamentar apresentada por Alial Machado, da Rede. O dinheiro será destinado à área da saúde do município. O deputado acrescenta que Palmas e Ivaí também receberão recursos de emendas de sua autoria. Hoje é o Dia Mundial da Água. Raquel Muniz, do PSD de Minas Gerais, aproveita a data para lembrar que o norte de Minas Gerais sofre com a falta de água e vive uma situação muito semelhante à do Nordeste. A deputada informa que não tem medido esforços para que o recurso natural chegue às regiões do Mucuri e do Jequitinhonha. O Ministério da Saúde publicou uma portaria que estabelece novas regras para transferências de recursos a estados, Distrito Federal e municípios para execução de obras. Silas Câmara, do PRB, ressalta que a decisão vai permitir a ampliação de investimentos para a construção e melhorias das unidades básicas de saúde do Amazonas. Jorge Sola, do PT da Bahia, critica a situação de Vitória da Conquista. Segundo ele, nos últimos 3 meses, a atual gestão desmontou as políticas públicas que foram construídas em 20 anos de administração do Partido dos Trabalhadores no município. O deputado diz que falta merenda escolar e as gratificações foram cortadas. Homenagem. José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, elogia a administração municipal de Farroupilha pelo trabalho que vem realizando para atrair empresas, desburocratizar os processos e estimular o crescimento da cidade, com novas empresas e oportunidades de trabalho. O parlamentar enfatiza que em Farroupilha o processo para abrir uma empresa leva 80 dias. Hoje, dia 22 de março, o jornal Correio da Lavoura completa 100 anos de existência. Felipe Burnier, do PROS, informa que o veículo de comunicação está entre os mais antigos em circulação no Rio de Janeiro e no Brasil e tem a missão de noticiar a trajetória de desenvolvimento e progresso de Nova Iguaçu. Política. Fábio Souza, do PSDB de Goiás, diz ser contra a proposta de lista fechada de candidatos que está sendo discutida na reforma política. O parlamentar frisa que acredita na democracia ampla, em que o próprio cidadão escolhe o seu candidato. Para ele, não é correto que um partido apresente nomes que podem não ser os preferidos do eleitor. Previdência. NVR, do PT do Paraná, solidariza-se com os trabalhadores que foram às ruas no último dia 15 para protestar contra as reformas trabalhista e previdenciária. Ele também critica o projeto que pretende regulamentar a terceirização da mão de obra no país.
Para o parlamentar, todas essas medidas são de interesse do capital financeiro. Major Olímpio do Solidariedade de São Paulo espera que a Comissão da Reforma da Previdência discuta o tema com representantes de entidades filantrópicas. Para ele, se associações como a APAE, Santas Casas e entidades de ensino perderem a isenção tributária, elas correm o risco de fechar. Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, registra a mobilização de representantes da Federação dos Técnicos das Universidades Públicas que estão em Brasília para protestar contra as reformas propostas na reforma da Previdência. Deputados que estão analisando a reforma da Previdência discordam sobre a situação das contas da Seguridade Social. O assunto foi debatido pela comissão especial que examina o texto enviado pelo governo durante audiência pública com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Ouça mais detalhes na reportagem. O debate também contou com a participação do presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a ANFIP, Wilson Romero. Para a Anfip, entre 2012 e 2015, a Seguridade Social foi superavitária. O superávit foi de 11 bilhões de reais somente em 2015. Wilson Romero alega que o número leva em conta o que a Constituição considera despesa da Seguridade, ou seja, programas da área de educação, assistência social e previdência. Esse método exclui os gastos com a previdência do serviço público, o chamado Regime Próprio de Previdência Social, ou RPPS. Os regimes próprios de previdência dos servidores civis e militares que não são da Seguridade Social, são da organização do Estado, portanto, não tem como fazer uma contabilidade criativa nesse sentido. Até 2015, cotejando fontes de financiamento da Seguridade e os programas sociais das áreas de saúde, assistência e previdência, a Seguridade é superavitária. Diogo Oliveira apresentou outro método de cálculo que inclui na Seguridade Social as despesas da União com a previdência dos servidores civis e militares. O ministro, que é servidor público de carreira, discordou do método adotado pela entidade de auditores fiscais. Nós não estamos apresentando uma metodologia do Ministério do Planejamento ou uma metodologia do governo. A nossa aposentadoria é também parte do sistema previdenciário. Não fosse assim, o regime não se chamaria Regime Próprio de Previdência, RPPS. Segundo o ministro, em 2016 a Seguridade Social foi deficitária em 258 bilhões de reais, dos quais 77 bilhões são do regime dos servidores públicos. Para os parlamentares favoráveis à reforma, a Seguridade opera com déficit, ou seja, as despesas são maiores do que as receitas. O déficit é provocado, sobretudo, pelos gastos previdenciários. Para os deputados contrários à reforma, o sistema tem superávit, não justificando a mudança proposta pelo governo. O relator da reforma, deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS baiano, diz que tinha dificuldade de entender os argumentos da Anfip, principalmente por excluir o RPPS do resultado fiscal da Seguridade. Eu não consigo sequer conceber essa lógica que, com todo respeito, a Anfip defende. A lógica de que a despesa da Previdência dos servidores públicos não compõe o déficit da Previdência Social. Negar a existência do déficit é negar o óbvio, é querer tapar o sol com a peneira. O deputado Pepe Vargas, do PT gaúcho, contestou o relator. A metodologia do que é regime geral da Previdência Social e o que não é regime geral da Previdência Social está definido na Constituição. Então não é avaliação de economista e nem avaliação de governo, tem que cumprir a Constituição. Artigo 194, 195, 201... o 167, o 40, o 42 e o 142 da Constituição. O projeto da reforma da Previdência recebeu 130 emendas de deputados. O relator Arthur Oliveira Maia deverá fechar o parecer na próxima semana. O texto terá que ser votado na comissão especial e depois no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Janari Júnior. Em entrevista concedida ontem à noite na Câmara, o presidente Rodrigo Maia defendeu a decisão do governo federal de retirar servidores estaduais e municipais da proposta da reforma da Previdência. Segundo Maia, não cabe ao Congresso decidir sobre mudanças nos sistemas previdenciários estaduais. Rodrigo Maia negou ainda que seja um recuo no governo e afirmou que a decisão do presidente Michel Temer vai facilitar a aprovação da reforma. Nós nunca tratamos aqui da redução do déficit dos estados, porque não cabe ao governo federal. Sim, né? Então eu acho que o respeito à federação, aos entes federados é muito importante. Muitos estados já fizeram suas reformas previdenciárias, outros terão a condição de fazer, e a gente não mistura temas que não têm relação direta. Agora acho que você passa a ter uma concentração na reforma federal, uma reforma que é igual para todos, todos passarão a ter a mesma reforma,
o regime geral, os servidores públicos, os políticos, todos vão ter o mesmo sistema. E agora você está concentrando a reforma naquilo que sempre foi o objetivo do governo, que é reduzir o déficit da Previdência dos 220 bilhões, que nunca incluiu servidores estaduais. Trabalho. Os deputados começaram hoje a analisar em plenário o projeto que regulamenta a terceirização e o trabalho temporário no país. O texto estabelece a responsabilidade das empresas contratante e da terceirizada em relação às obrigações trabalhistas e também regulamenta aspectos do trabalho temporário. A matéria tem provocado muitas divergências entre os parlamentares. Valmir Pracidelli, do PT de São Paulo, avalia que, em um cenário em que a economia vai mal, regulamentar a terceirização não trará a recuperação dos indicadores. Ele avalia o projeto como uma precarização dos direitos dos trabalhadores. O que querem, na realidade, é acabar com o direito também enviesado da aposentadoria das pessoas ao aprovar esse projeto. Transformar o trabalhador em pessoa jurídica. Para aqueles que acham que isso é coisa moderna, saibam que isso vai retirar o seu direito, isso vai diminuir o seu salário, isso vai inviabilizar o seu direito à aposentadoria, porque você não pagará mais a Previdência. Não há recuperação da economia inviabilizando as condições de trabalho de cada cidadão, de cada cidadã. Nilton Tato, do PT de São Paulo, também avalia que o projeto que regulamenta a terceirização vai fragilizar as relações de trabalho. O deputado argumenta que poderá haver uma redução dos poderes dos sindicatos, o que poderá enfraquecer o trabalhador. Na avaliação de Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, o projeto de terceirização propõe o subemprego em vida e a aposentadoria em morte. O congressista rejeita a proposta que, para ele, fere a Constituição brasileira. Outro deputado contrário ao projeto da terceirização é Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Para o deputado, o texto não garante a qualificação dos empregos e representa o fim da carteira assinada. É o projeto que chamam de terceirizações, mas na verdade o nome certo dele é o projeto de precarizações. Porque o que se objetiva com este projeto não é resolver e qualificar o emprego daqueles 10 milhões de brasileiros que hoje trabalham em atividades terceirizadas. O que se quer é deslocar os 30 a 40 milhões de brasileiros que hoje trabalham com uma carteira assinada diretamente pelo seu empregador e fazer deles progressivamente um mercado terceirizado. Para Léo de Brito, do PT do Acre, as empresas que terceirizam são as que mais prejudicam o trabalhador. Segundo ele, a terceirização leva a um número maior de acidentes de trabalho e é a principal responsável pelos contratos de trabalho análogos aos da escravidão. O maior número de acidentes de trabalho estão nos processos de terceirização, maior número de situações detectadas pelo Ministério de Trabalho, pela fiscalização relacionadas a situações análogas a situação de escravos, que inclusive o governo brasileiro agora está retirando a lista e o Brasil está passando vergonha hoje na OIT. Favorável ao projeto de terceirização, Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, argumenta que a agricultura brasileira precisa desse tipo de contrato. Segundo ele, nas colheitas sazonais o trabalhador é necessário por um período curto e, nesses casos, a terceirização é o melhor método de contratação. Para Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, o mercado de trabalho brasileiro precisa ser atualizado. Ele lembra que o país possui mais de 13 milhões de desempregados e que o projeto de terceirização vai criar mais empregos. Além disso, o deputado entende que o projeto não vai precarizar as relações de trabalho. A economia moderna exige especialização cada dia mais. A especialidade, a otimização, a capacidade de concretizar. A relação capital-trabalho não é a mesma da década de 40, certamente não. A terceirização está longe de precarizar qualquer coisa. Ela, na verdade, é uma afirmação da relação capital-trabalho e a abertura de novas oportunidades e a otimização qualificada do processo. Defensor do projeto de terceirização, Darcísio Peronde, do PMDB gaúcho, argumenta que os últimos anos do Brasil foram de irresponsabilidade fiscal. Ele volta a defender que o Congresso aprove as reformas sugeridas pelo governo. Para o deputado, está na hora do parlamento se unir em busca da estabilidade financeira e o primeiro passo para ele é aprovar a regulamentação da terceirização. Vamos dar segurança ao trabalhador terceirizado.
é uma arma fundamental para enfrentar o desemprego. A terceirização, essa lei chega atrasada há 20 anos, como está chegando a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. É o Brasil se levantando, é o novo Brasil que nasce, que esta casa hoje vai dar aos trabalhadores e aos empresários uma arma para aumentar o desemprego e estimular a economia. Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, também defende o projeto de terceirização. Ele argumenta que a proposta deve ajudar a criar mais empregos, pois os empresários continuarão contratando, tendo uma opção a mais de contrato. O povo quer mais emprego, quer dignidade, que a principal coisa na vida de uma pessoa é dignidade. E o emprego é dignidade. E é para isso que nós estamos aqui. Quando se vota um projeto desse, é mais uma opção de geração de emprego. Não quer dizer que o empresário não vai poder continuar contratando da forma com que ele vem contratando. Ele vai continuar contratando, porém, terá mais uma opção. Outro defensor do projeto de terceirização é Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina. Ele destaca que há no país milhares de trabalhadores que precisam de uma oportunidade. O deputado entende que isso só será possível por meio de uma legislação que incentive a geração de empregos. Hoje temos não só os 38,7 milhões de trabalhadores que estão registrados, mas nós temos mais 43 milhões de trabalhadores que precisam de uma oportunidade. Então nós temos que quebrar esse paradigma, nós precisamos de uma legislação que motive, que incentive o empreendedor, desde o microempresário, a gerar emprego nesse país. Então está na hora de nós modernizar, e a terceirização é um caminho que vem facilitar a vida do povo brasileiro. Os deputados continuam reunidos em plenário para analisar o projeto que regulamenta o trabalho terceirizado. Neste momento estão em votação requerimentos apresentados por partidos de oposição que defendem o adiamento do debate. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Grato pela sua audiência. Boa noite. Uma ótima noite a você. Até amanhã. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.